Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Galera do Periscope, do Facebook. É um prazer revê-los. Mais uma live. Tamo junto de novo. Vamos entrando. Boa noite. E como eu sempre peço, convidem os seguidores de vocês e compartilhem também nas redes sociais essa transmissão. Vamos compartilhar conhecimento para voltar em dobro pra gente, tá certo? Quem que tá aí? Aqui no Face, Neta, Leila, Elma, Rony. Aqui no Periscope é Silvia, Ale, Luana, Xandinha. Bastante gente entrando. Que legal. Então vamos lá. Antes de começar, quero deixar aqui registrado o meu agradecimento e o meu abraço para o professor Pedro Lenza. Professor Lenza, hoje eu deixei uma mensagem para ele lá no Instagram dele. E ele respondeu dizendo que vai passar o trator. Ou seja, ele citou uma frase que eu costumo usar nas minhas postagens. Então eu fiquei muito feliz. Eu sempre estudei pelas obras do professor Pedro Lenza. E hoje, ver ele citando uma frase minha foi motivo de muito orgulho. Ver o ídolo nosso, né, citando a nossa frase é sensacional. Então, abraço para você, professor Pedro Lenza. Pessoal, hoje o tema da live é o intangível. Mais um vídeo sobre a série Intangível. Para quem está chegando agora e não conhece ainda essa série, eu vou explicar rapidamente o significado dela para vocês poderem entender melhor. O que vem a ser o intangível? O intangível, como eu sempre falo para quem me segue, é aquela parte que você não vê, que você não consegue tocar, mas que faz a diferença na sua vida. O intangível, pessoal, rapidamente falando, em resumo, o intangível é a sua base, é o seu alicerce, é a sua parte mental, é a sua parte espiritual, é a sua parte emocional. Esse é o intangível, o alicerce, a base. Qual que é o problema da maior parte das pessoas? Quando a gente quer passar no concurso, a vontade é muito grande. E o que nós fazemos? A gente começa a estudar igual louco, começa a querer devorar 1000 livros. Só que chega uma hora que o cansaço bate e a gente desiste. Por que isso acontece? Porque a maior parte das pessoas e os cursinhos, eles não passam essa questão do intangível. Para você construir o seu sucesso, você precisa primeiro ter uma base. Se você não tem uma base espiritual, uma base emocional, uma base mental forte, você não consegue construir o seu sucesso. Você pode ler 1000 livros, pode ler 1000 doutrinas, você não vai aguentar a caminhada, porque a caminhada é muito difícil. Então, a primeira derrota que você sofrer, você já vai querer parar. Primeira reprovação que você sofrer, você já vai querer deixar de caminhar. Por quê? Porque você não tem uma parte emocional forte. Você começou pelo conhecimento, que é o segundo degrau, mas em nenhum momento você preparou o terreno para o plantio. Você não construiu o alicerce da sua casa. Uma casa sem alicerce, ela cai facilmente. Basta uma chuvinha que ela já cai. Agora, se você construir um alicerce forte, inabalável, pode vir até tsunami. Você vai cair, mas você vai levantar. Por quê? Porque a sua base mental, a sua base emocional, ela é forte. Então, antes de ler livros, antes de fazer cursinhos, vamos construir o nosso intangível, a nossa base. Quando você tiver a sua base pronta, aí sim você pode começar a colocar os tijolinhos do conhecimento. Antes não vai dar certo, tá bom? E aí vocês vão perguntar para mim, mas o professor, como que eu faço para trabalhar esse meu intangível? Como que eu faço para ter essa base firme para eu poder construir o meu conhecimento e passar no concurso? Como que eu faço para construir o meu intangível? Quais são as formas? Há várias formas para você trabalhar o seu intangível. Várias formas. Eu passo para vocês algumas delas. E uma dessas formas é por meio da sua visão. Como que você encara as coisas? Qual que é o seu ponto de vista? Qual que é a sua visão? Então a visão que nós temos em relação ao mundo é uma forma de você trabalhar o seu intangível. E para ficar bem simples, bem fácil para vocês, eu apresento alguns casos, alguns acontecimentos, algumas frases, e a partir desse material nós extraímos algumas lições
para fortalecer o nosso intangível, a nossa parte mental, a nossa parte emocional. E o tema da live de hoje é o seguinte: na busca do seu sonho, qual deve ser o seu maior medo? Então, esse é o tema que nós vamos usar para trabalhar o intangível. Na busca do seu sonho, qual deve ser o seu maior medo? Então, guardem esse tema, fiquem com esse tema na cabeça. Na busca do seu sonho, qual deve ser o seu maior medo? Para trabalhar essa questão, eu vou contar um pouquinho para vocês, rapidamente, sobre o filme que eu vi ontem. O Vendedor de Sonhos. Assisti no cinema ontem, uma produção nacional, muito boa, por sinal, baseada no livro de Augusto Cury, O Vendedor de Sonhos. Está em cartaz nos cinemas. O que conta esse filme? Ele gira em torno da seguinte problemática. Um indivíduo, um psicólogo, bem-sucedido, tem uma crise e ele quer se jogar do alto de um prédio. Então, um doutor bem renomado, conhecido, ilustre, ele tem uma crise e ele quer cometer um suicídio. Ele quer se jogar de cima do prédio, quer se suicidar. Aí, do nada, surge um mendigo que sobe até o prédio, lá no topo, no ápice, e ele convence esse psicólogo a não se matar, a não cometer o suicídio. E a partir daí, eles começam a trocar ideias, começam a trocar conhecimento. Em suma, esse psicólogo, ele aprende muito com aquele mendigo, aprende muito com aquele morador de rua, aprende muitas lições. E em determinado momento, um morador de rua fala assim para ele: não tenha medo do caminho. Não tenha medo do caminho. Tenha medo de não caminhar. Não tenha medo do caminho. Tenha medo de não caminhar. Essa frase ficou muito marcada na minha memória. Por isso que eu escolhi ela para fazer essa live de hoje. Então, o morador de rua fala para o psicólogo ilustre: não tenha medo do caminho. Tenha medo de não caminhar. E o vendedor de sonhos, né, esse morador de rua, que se identifica como vendedor de sonhos, eu gostei muito desse filme porque ele transmite exatamente essa sensação de contribuir para a realização de sonhos. E esse morador de rua, ele atrai muitos seguidores pela internet, porque ele ajuda a realizar sonhos. Então eu gostei muito porque eu me identifiquei. Além de ter muitos seguidores, eu também me considero uma pessoa que contribui para realizar os sonhos das outras. Realizar o nosso sonho é bom, mas ajudar vocês a realizarem os sonhos de vocês é melhor ainda. É uma missão divina. Por isso que eu sou muito feliz nessa minha missão. Mas enfim, fiquem com essa frase agora na cabeça. Não tenha medo do caminho. Tenha medo de não caminhar. Por que eu falei para vocês ficarem com essa frase na cabeça? Porque ela responde aquela perguntinha da live. Qual deve ser o seu maior medo na caminhada, na realização do seu sonho? Qual deve ser o seu maior medo? Essa frase do filme responde: não tenha medo do caminho, tenha medo de não caminhar. Quantas e quantas vezes nós temos medo do caminho? Algumas pessoas nem começam a trilhar o caminho porque já sentem medo logo no início. Quer um exemplo para ficar fácil? Pense num concurso público. Acabou de sair o edital. Saiu o edital hoje. Eu vejo na internet e falo: não vou prestar esse concurso não. Não vou. Nossa, o edital parece uma bíblia. Cai tudo. Eu não consegui ver uma matéria que não cai. Cai empresarial, civil, tributário, ambiental, penal, processo penal, internacional, cai português, atualidades, cai tudo. Cai raciocínio lógico, cai informática. Eu não vou prestar não. O que é isso? Medo do caminho. O edital é o caminho para ela realizar o sonho dela. Só que ela nem começou a trilhar o caminho. De início, já ficou com medinho. Não vou. Tô com medo desse caminho.
Imagina se esse edital prevê uma prova oral de lógica e informática. Aí a pessoa tem um problema no coração. Nossa, que absurdo! Prova oral de lógica, prova oral de informática. Ah, eu não vou conseguir passar. Ah, eu não vou. No meu concurso para delegado, por incrível que pareça, por mais absurdo que seja, teve oral de informática e teve oral de lógica. Teve. Se eu tivesse ficado com medo de começar a trilhar o caminho, eu não teria chegado aqui, eu não teria passado. É simples assim. Então muita gente já tem medo do caminho logo de início, nem começa a trilhar o caminho, nem começa a trilhar. E uma grande parcela das pessoas começa a trilhar o caminho, só que no meio dele para. Dá uns passos e já para. Ah, prestei a prova lá, reprovei de novo. É a segunda, a terceira, é a quarta vez que eu reprovo na OAB. Acho que eu vou deixar quieto isso. Vou ficar só com o meu bacharel em Direito, meu bacharelado em Direito, e vou parar. Não estou mais afim de prestar OAB. Já prestei 5 concursos para delegado e ainda não passei. Ou seja, muitas pessoas começam a caminhar, só que no meio do caminho, elas começam a ficar com medo do caminho. Ah, eu não estou conseguindo estudar todo dia, minha vida está bagunçada, os horários, é muito conteúdo, eu acho que eu não vou conseguir armazenar tudo isso, eu tenho dificuldade para armazenar o conhecimento, eu começo a estudar e eu esqueço. Então eu acho que só por um milagre que eu vou conseguir estudar, que eu vou conseguir fechar o edital inteiro. Ah, eu tenho dificuldade com medicina legal. Ah, ninguém me apoia, minha família não está me apoiando, eu estou me sentindo sozinho, Ah, meu relacionamento acabou. Ah, eu estou assim, um mar de tristeza. Meu namorado me largou, minha namorada me deixou. Ah, eu estou ficando chato, eu estou ficando entediado, eu estou confinado, eu estou sem dinheiro, eu estou sem viajar, eu estou sem lazer, eu estou sem vida social, eu estou me sentindo assim muito ruim. Olha quantos e quantos problemas não fazem a gente ter medo do caminho. Comecei lá no caminho do concurso público, porque eu quero ser delegado, porque eu quero ser delegada, porque eu quero ser promotor, porque eu quero ser juiz, defensor. Comecei a trilhar o caminho do meu sonho. Só que há muitos problemas, muitos obstáculos. E aí eu penso em parar, em desistir. Por quê? Porque eu fiquei com medo do caminho. Muitas e muitas coisas, pessoal, deixam a gente com medo do caminho. Porque o caminho do sucesso, o caminho da sua aprovação, o caminho do concurso público é muito árduo, é muito difícil. É um caminho que exige persistência, que exige fé, que exige força de vontade, que exige sacrifício. São muitos e muitos poréns. A gente fica na pobreza, sem vida social, com privações, com dores, com ansiedade. A gente enfrenta vários e vários problemas. Falta de apoio, desânimo, depressão. Parece que esse inferno não tem fim. Parece que o sonho nunca vai ser alcançado. A gente chora, a gente fica triste, a gente tem sono, a gente às vezes fica até com fome porque quer extrapolar para tentar fazer um milagre e muitas vezes a gente não consegue fechar o edital e bate aquela angústia, parece que sua hora nunca vai chegar, você olha para o céu, você fica triste, você conversa com Deus em silêncio, você enxuga suas lágrimas quando ninguém está vendo para não demonstrar fraqueza. Quantos e quantos poréns a gente não enfrenta? Todos esses obstáculos atuam como repelentes. Eles fazem a gente querer sair do caminho. Eles fazem a gente ter medo do caminho. Quantos e quantos motivos eu não citei agora há pouco e quantos eu não poderia citar como exemplos de fatores, de motivos que geram medo em relação ao caminho. Mas eu digo para vocês novamente, não tenham medo do caminho,
O caminho para você realizar o seu sonho é esse. Você vai ter que trilhar ele de qualquer jeito. Esse é o caminho. Não tenham medo do caminho. Agora, respondendo a pergunta da live. Sabe qual deve ser o seu maior medo? Medo de não caminhar. O seu maior medo deve ser esse. Medo de não enfrentar o caminho. Medo de não caminhar. Sabe por quê? Se você não enfrentar o caminho, se você não percorrer essa trilha, você daqui a algum tempo, futuramente, você pode se sentir uma pessoa inútil, uma pessoa fracassada, uma pessoa derrotada, uma pessoa covarde. É isso. É o medo de não caminhar. Esse deve ser o seu maior medo. O caminho está lá. Para você realizar o seu sonho, é aquele caminho e ponto. Não tem milagre. Você não vai conseguir fazer uma mágica. Papai e mamãe não vai comprar para você uma vaga no concurso. Então, não tenha medo do caminho. Tenha medo de não caminhar. Porque se você não caminhar, futuramente, há uma grande possibilidade de você se sentir uma pessoa fracassada, uma pessoa derrotada, uma pessoa que não venceu, uma pessoa inútil, uma pessoa que perdeu, uma pessoa que não teve coragem para prosseguir, uma pessoa que vai se sentir fracassada. Então o seu medo deve ser em relação a não caminhar. Tenha medo de não caminhar. Tenha medo, pessoal, dessa sua ausência na caminhada futuramente gerar para você todos esses sentimentos ruins. Tenha medo, pessoal, de não ter história para contar para os seus filhos, para os seus netos, para a sua família. Tenha medo de não poder fazer coisas boas para a sociedade no futuro. Tenha medo de não realizar seu sonho. Tenha medo de não ter motivos para dormir feliz. Tenha medo de chegar no finalzinho da sua vida e você olhar para trás e falar: eu desisti. Eu poderia ter prosseguido, mas eu desisti. Eu não tive forças para continuar, porque eu não me esforcei, porque a culpa foi minha. Então tenha medo de não caminhar. E vai chegar uma hora que, se vocês continuarem bobeando, vai chegar uma hora que a vida passou. A vida passa muito rápido. O tempo está voando. E se chegar nesse momento, você não vai poder voltar atrás. Sempre há tempo, mas vai chegar uma hora que não vai ter mais tempo. Você está lá com 70, não sei quantos anos, já está perecendo, já está saindo desse plano, já está saindo desse mundo. Você não vai conseguir mudar mais. Acabou. A vida passou. Há pouco tempo parece que você tinha 7 anos, já está com 20, com 30, com 40, para chegar nos 60, nos 70, ó, rapidinho. E aí? Aí você não vai conseguir voltar no passado, não vai conseguir voltar no tempo. Vocês não estão percebendo como as coisas estão piorando? Essa questão de aposentadoria, de idade mais elevada. Você não vai conseguir voltar no tempo. A hora para você fazer seu futuro é agora. A hora para você não ter remorso no futuro é agora. Faz acontecer. Para de ficar com medinho do caminho. Tenha medo de não caminhar. Esse deve ser o seu maior medo, de não caminhar. Então guarde bem isso. Guarde bem isso. O caminho que vai te levar para a realização do seu sonho é só um. Ele é complicado, é complicado. Ele é chato, é estressante, é estressante. Mas só existe essa rota. Você vai ter que seguir em frente. Ou, no futuro, vai ter que se contentar com a vida que você escolheu agora no presente. Então, se só tem essa rota, só tem esse caminho, passa o trator, vai para cima. Vai para cima, continua. Esse é o caminho para realizar o seu sonho. Não tenha medo do caminho. Tenha medo de não caminhar. Tenha medo de, no futuro, você se sentir um fracassado, um derrotado, um covarde, um inútil. Esse sim deve ser o seu medo. Ah, professor, mas eu estou bem assim, eu acho que no futuro eu não vou ter peso na consciência, remorso, eu quero ficar de boa, quero ficar tranquilo. Problema seu. Se você vai ser feliz assim, ótimo, abandona tudo então, queima os livros, fica de boa, vai fazer coisa na praia, não sei, vai virar hippie. O importante é você ser feliz. Se você vai ser feliz assim, de forma simples, seja feliz, isso é o que importa. Eu
tenho uma visão diferente. E aposto que muitas pessoas também têm. Entenderam? Então, busquem os sonhos de vocês. Pessoal, quando a gente desiste de um sonho nosso, nós atuamos como assassinos. Por quê? Nós matamos um sonho nosso. Nós matamos um sentimento, um objetivo que brota do coração, que brota da alma. Algo nobre, algo que envolve uma finalidade para a vida. A partir do momento que eu desisto do meu sonho, eu atuo como assassino, eu mato o meu sonho. E mais, de forma indireta, eu mato sonhos que estão em segundo plano. Eu mato o sonho da minha família de me ver bem. Eu mato o sonho dos meus futuros filhos de ter uma vida boa. Vejam a responsabilidade que está em nossas mãos. Vejam a responsabilidade que está em nossas mãos. A nossa principal missão aqui, além de fazer o bem, é ser feliz. E para ser feliz, a grande parte das pessoas tem que realizar os seus sonhos. Então, em primeiro lugar, para você, a sua realização, o seu bem-estar, realize o seu sonho por você. Mas em segundo plano, outras pessoas também serão felizes. Quem hoje, isso é a maioria das pessoas, não tem condições de proporcionar coisas boas para o seu pai, para a sua mãe, tem um motivo a mais para querer vencer. Porque aí no futuro você vai conseguir proporcionar coisas boas para eles, para os seus futuros filhos ou para os atuais. Então, além de ser feliz, você tem outros motivos para querer realizar seus sonhos, que é ajudar as pessoas que estão ao seu redor, que torcem por você, que querem o seu bem. Você, além de querer ser feliz, você tem que querer ajudar essas pessoas, para elas serem felizes também. Porque agora você não pode proporcionar para elas coisas boas, mas no futuro você vai poder, para você e para elas. E mais, para a sociedade. Quem quer carreira jurídica também quer ser um instrumento da justiça, quer ser um instrumento do direito. Olha quantos e quantos motivos você tem para não ter medo do caminho. Tenha medo de não caminhar, tá bom? Então essa foi a live de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Espero ter transmitido a mensagem que eu queria transmitir. Para quem não me segue ainda, segue lá no Facebook. Pelo Facebook eu tenho minha fanpage. Lá eu sempre posto dicas também. Delegado Thiago com TH. Fanpage lá pelo Facebook. E nas outras redes sociais, no Instagram, no Periscope, no Snap e no YouTube, nas outras redes, eu estou como Delta Thiago com TH. Delta Thiago com TH. Periscope, Snap, Instagram e YouTube. Professor, adorei essa sua série intangível, adorei. Quero ver os outros vídeos. Acho que já tem uns 20 vídeos dessa série intangível. Se você gostou, é só você acessar lá o meu canal no YouTube. Acesse o meu canal no YouTube, Delta Thiago com TH, que lá estão todos os vídeos dessa série para vocês. Tudo gratuito, tudo gratuito. O único objetivo é ajudá-los na realização dos sonhos, tá? Acesse o YouTube para ver os outros vídeos da série. E quem quiser, deixa depois um recadinho lá no meu Instagram. Eu publiquei uma postagem sobre essa live. Vai lá e deixa seu recadinho. Professor, gostei da live de hoje, tá lá no Instagram. Tem uma postagem que eu citei a live de hoje. Vai lá nos comentários, deixa um comentário lá. Gostei, me ajudou, façam sugestões, críticas, enfim. Deixem um comentário lá para mim. Tá bom? Curtiram então? Leonardo, Elane, Deise, Bélia aqui pelo Facebook, Silvia, Keila, Sara, investigador Wagner, Silvia, Lili. Que bom que vocês curtiram. Xandinha, Ale, que legal que vocês curtiram. Fico muito feliz. Ah, deixa eu falar aqui também. Boa prova para quem vai para o Pará. Futuros colegas, futuros delegados e delegadas do Pará. Boa prova para vocês. Estarei torcendo para vocês passarem o trator na banca. Tenho certeza que vai dar certo. Não estarei lá fisicamente, porque eu tive um imprevisto, não vou conseguir participar lá do Aulão do Saber. Mas estarei torcendo em pensamento e em espírito por vocês. Tá bom? Se Deus quiser, em Goiás, estarei junto com vocês para a gente passar o trator. Tá bom? Então é isso.
Boa noite, fiquem com Deus, até a próxima e vamos passar o trator. Não tenha medo do caminho, tenha medo de não caminhar. Até mais, valeu!